O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são as suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes desta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. E entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não só vem roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, falar do Cristo, bom pastor, é nós expressarmos aquela figura que em Israel era tão comum. A pessoa que conduzia um rebanho, a pessoa que era pastor de ovelhas. Se nós percebermos a capacidade de um homem de conduzir ovelhas, nós até nos espantamos, porque boa parte das propriedades não tinha cercados, eram lugares abertos. Mas o pastor é aquele que conhece a sua ovelha, e a sua ovelha escuta a sua voz, e as ovelhas estão na mão do pastor. É interessante, queridos irmãos, que no tempo que vivemos, é difícil, muitas das vezes, nós confiarmos a direção da nossa vida, da nossa alma a uma pessoa. Mas isso é fundamental, até porque o Senhor colocou pessoas à frente do seu rebanho. Como nós rezávamos, como se rezava no Salmo 118, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. O que o Senhor vai dizer a Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, se o Senhor quis pastores visíveis para o seu rebanho, nós devemos confiar a direção da nossa vida, da nossa alma. Porém, queridos irmãos, muitas das vezes nós queremos romancear a vida cristã, e não é um romance. Quando nós vamos ler em Mateus 25, 31, nós vamos ver qual é a missão deste pastor. O pastor vem ser o juiz, aquele que separa as ovelhas dos cabritos. Porque quando o Senhor voltar e irá realizar a justiça, aí nós devemos compreender bem, né? Se temos um pastor à frente da nossa igreja, qual seja a paróquia que eu pertença, eu devo estar atento. Pode ser que não seja um padre qual mais tenho simpatia. Pode ser um homem com fragilidades, pecados, mas é aquele que está à frente daquela realidade paroquial, daquela igreja. E o Senhor suscita pastores no tempo certo. Eu lembro uma história, né, que faz também recordar a minha vida de cristã. Quando decidi até ir ao seminário, minha cidade, Rio Bonito, havia um monsenhor Gens, no qual ele ficou 49 anos naquela cidade, como pároco. E ele tinha que celebrar nos interiores que ele tinha que andar a cavalo, e às vezes uma cavalgada de 20 quilômetros, do centro até
a capela. Conta-se que assim que ele chegou, muito dedicado, os padres tinham que fazer jejum, mais do que nós fazemos hoje, uma hora antes da Eucaristia, tinham que fazer jejum de 3 horas. E conta-se que ele celebrou a missa cedo, na matriz, e ficou até então para celebrar perto do horário do almoço. E ele teve que fazer o jejum de uma missa, né, a missa das 7, para o jejum da missa por volta de 11 horas. E é interessante que era verão, ele estava a cavalo, só que ele desmaiou em cima do cavalo. E o cavalo foi beber água, né, porque o cavalo estava sem a condução. E as pessoas ficaram aflitas, porque ele nunca atrasava, né? Quando foram ver, ele estava dentro do rio e o cavalo à beira bebendo água, né? Interessante aquela história, porque muitas das vezes nós não valorizamos o sacrifício que uma pessoa faz, de abrir mão da sua família, de abrir mão também de constituir uma família e também de se colocar à disposição da igreja. Então, às vezes a gente pensa, né, que ele é padre aqui, enquanto ele for padre aqui, eu sou parte do seu povo, eu sou ovelha porque ele é meu pastor. Não, né, nós somos padres para a igreja. O fato de estarmos numa paróquia, é claro, nós temos responsabilidade junto àquele povo. E até mesmo, queridos irmãos, esse trabalho foi de iniciativa livre, né, de cada um de nós. Às vezes as pessoas podem até pensar, como que um padre é nomeado? Né? Deve ser por eleição. Não, nenhum de nós foi eleito, a não ser por Deus, que nos chamou, né, e nos capacitou a qualquer missão. Então, nós devemos rezar muito. É engraçado que, às vezes, nós queremos comparar a Eucaristia com um culto, né? Se compararmos, nós deveríamos chamar a Eucaristia de ceia, e não é ceia, porque aqui é um sacrifício que se realiza. Cristo está presente no sacerdote, no altar, na Eucaristia, aqui celebrada, e no povo. Aí o interessante é a gente pensar, mas por que Cristo se faz presente em todos eles? Porque, queridos irmãos, nós, ora, somos pastores, nós, ora, somos ovelhas. Se eu, Padre Guilherme, não obedeço às autoridades, infelizmente, coloco a vida das pessoas até mesmo em risco, né? Não desconsidero, né, no tempo que nós estamos vivendo, que até mesmo as pessoas estão aflitas a voltar à Eucaristia, e às vezes, né, os nossos bispos e padres dão meios de voltar aquelas pessoas que não estão em algum risco de vida, não pertencem a nenhum grupo de risco, não são idosas. Mas vamos considerar que mal faz um idoso não poder estar aqui? Nenhum, né? Mas se eu que sou jovem não posso estar, também o idoso não deveria estar. Então, cada realidade, né, cada diocese se pensada no bem daquele povo particular. Por isso que nós devemos rezar pelas nossas autoridades. Pensar, ele é melhor que eu? Não. Pode não ser melhor, pode até ser pior. Mas se ele quer o bem da minha vida, se ele quer o bem da minha alma, ele entendeu o que é ser padre, ele entendeu o que é ser pastor. Então, queridos irmãos, como nós devemos compreender muito bem isso? A missão que Pedro teve à frente da igreja. Se nós falamos de fragilidades, de pecados, cabe lembrar, Pedro negou o Senhor 3 vezes. O Senhor fez que Pedro pudesse declarar amor a ele por 3 vezes. E interessante que a pregação no dia de Pentecostes, colocados aqui na primeira leitura, Pedro converte 3.000 homens. Uma pregação bela, quando nós olhamos todo o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Mas o que Pedro, ele simplesmente prega? Que as pessoas devem se converter, receber o batismo e deixar-se guiar pelo Espírito Santo. É simples. Interessante que às vezes nós colocamos tantas dificuldades para a aproximação do fiel à igreja. E por que essas dificuldades? Porque nós queremos setorizar a fé. É claro, queridos irmãos, nós devemos ter
as dimensões litúrgica, catequética, missionária, as obras sociais. Devemos ter todas as dimensões, mas não pode excluir a outra. E até mesmo se nós chamamos essas dimensões de pastorais, lembra que elas estão circunscritas a um pastor, não é? Então, quando eu consigo ouvir a voz do pastor, quando a minha vontade é de acordo com a pessoa que está a conduzir minha paróquia, minha realidade de igreja, eu estou caminhando na vontade de Deus. Aí as pessoas podem até considerar, mas se o padre não for temente a Deus, Deus cuidará dele ter um bom lugar. Aí que está, gente. A palavra de Deus já nos diz que quem mais é dado, mais será cobrado. Que medo nós temos muitas das vezes? Qual o medo de às vezes nos sentirmos submissos à vontade de um ser humano? Então, queridos irmãos, que nós possamos pensar nas nossas realidades. Nossas realidades são desafiantes. Se vocês forem perceber, há padres que estão infectados pela Covid-19, há padres que perderam familiares também pela Covid-19. Nós sentimos os mesmos dramas que cada um de nossos fiéis sente. Não somos melhores, pelo contrário, devemos nos colocar sempre na presença de Deus. Devemos ser submissos à voz do bom pastor. Que nós possamos rezar, sim, por cada sacerdote, por cada vocação ao sacerdócio, para que o Senhor possa conduzir sempre a boa obra. E nós possamos pensar nesse mês de maio, na Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima tem seus filhos prediletos, que são sacerdotes. As pessoas às vezes não compreendem, mas muitos de nós deixaram as suas mães, deixaram os seus pais, e a proteção da Virgem Santíssima é aquela que nos faz não desistir. Momentos de solidão, momentos de questionamentos, a Virgem Santíssima se coloca diante de nós. Se faz diferente quando, às vezes, nós temos fiéis que colaboram para a obra? Claro, isso contribui muito, mas você sentir conforto, não há coisa melhor. Então, que nós possamos, no terço que estamos rezando, sempre pedir por algum sacerdote que marcou a nossa vida, seja com a primeira comunhão que nós recebemos, seja o casamento que ele realizou, seja cada Eucaristia que eu recebo de suas mãos, que nós possamos sempre pedir para que o Senhor possa conduzir a sua igreja à boa obra. E a boa obra é o redil, no qual todos nós entraremos, porque o Senhor à frente e nós seguiremos todos a sua voz. Vamos agora em pé professar. Creio em Deus Pai,